Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um livro bem importante, A Era do Capital Improdutivo, de Ladislau Dalbor. O objetivo aqui é tentar desvendar uma questão que parece super complexa: como o dinheiro realmente funciona no nosso mundo, e principalmente porque ele acaba se concentrando tanto nas mãos de tão pouca gente. Bom, vamos investigar isso juntos. Para começar, nossa análise parte de um verdadeiro mistério. A gente vive num mundo de extremos, né? A tecnologia avança numa velocidade incrível, mas, ao mesmo tempo, a desigualdade chega a níveis que são difíceis até de imaginar. O Dalbor nos convida a olhar para um número bem específico que resume todo esse paradoxo. Esse número aqui, 8. Parece tão simples, né? Quase nada. Mas o que será que ele representa? E não são 8 países, nem 8 grandes empresas. O significado por trás desse número, solitário, é o que dá o pontapé inicial para toda essa nossa investigação. E aí está a resposta que vem direto do subtítulo do livro: 8 famílias. O patrimônio somado delas é maior que o de mais ou menos 3,5 bilhões de pessoas. É uma informação que choca, claro, mas o interessante aqui é que ela nos força a ir além da indignação e a fazer uma pergunta muito mais profunda. E essa é a pergunta central, porque uma concentração assim não acontece por acaso. Ela é resultado de um sistema com regras e mecanismos que permitem que isso aconteça. Então, como é que esse sistema funciona? Para responder, a gente precisa da nossa primeira grande pista. O Dalbor nos apresenta uma divisão que é a chave para entender tudo isso: a diferença entre o que ele chama de capital produtivo e capital improdutivo. Sei que parece técnico, mas a ideia por trás é bem simples e, olha, muito poderosa. Pensa assim, de um lado a gente tem um capital que constrói coisas, sabe? A economia real, que gera emprego, que cria inovações. Do outro lado, a gente tem um tipo de capital que não produz nada novo. Ele se especializou em tirar, em extrair riqueza do sistema que já existe. É mais ou menos a diferença entre plantar uma árvore e, sei lá, simplesmente cobrar um pedágio de quem quer passar perto dela. E essa citação resume o problema perfeitamente. O sistema, com o tempo, passou a recompensar muito mais quem extrai valor do que quem de fato cria esse valor. Mas como exatamente essa extração acontece? Vamos seguir a trilha do dinheiro. Agora que a gente já entendeu essa diferença fundamental, vamos ver os mecanismos em ação. O Dalbor aponta para 3 áreas principais onde o capital improdutivo domina e acaba drenando os recursos da economia de verdade. Ele foca em 3 pontos principais. O primeiro é o próprio sistema financeiro global. O segundo é o controle sobre as matérias-primas, os recursos básicos do planeta. E o terceiro é a engrenagem que permite que essa riqueza toda escape dos impostos, os famosos paraísos fiscais. Vamos começar com os gigantes financeiros. Bem no centro de tudo, a gente encontra essas instituições financeiras sistemicamente importantes, ou CIFs. São 28 gigantes financeiros tão enormes e interligados que, se um deles quebrar, ele pode levar o sistema global inteiro junto, como a gente quase viu acontecer em 2008. A escala aqui é uma coisa absurda. Grupos como a BlackRock, por exemplo, administram um volume de dinheiro que compete com o PIB de países inteiros, como o dos Estados Unidos. Eles operam em um nível global, enquanto as leis e os governos continuam sendo, na maioria, nacionais. Fica difícil regular, né? Agora vamos para o segundo mecanismo. E para entender ele, vamos usar um exemplo bem do nosso dia a dia. Já parou para pensar de onde vem o preço daquela xícara de café que a gente toma? É bem interessante. A jornada do grão de café revela muita coisa. O agricultor, que faz a maior parte do trabalho produtivo, recebe só 14 centavos de dólar. O preço sobe um pouco com transporte e processamento, mas os pulos de verdade acontecem quando o café chega na prateleira do supermercado e principalmente na cafeteria. Então o ponto crucial é: a diferença é de 300 vezes. 300! É inacreditável. Isso mostra que o maior valor não está na produção em si, mas na intermediação. O lucro de verdade fica com quem controla a passagem do produto do campo até o consumidor final. E quem são esses intermediários? Geralmente são corporações gigantescas, muitas vezes pouco conhecidas do grande público, que formam um verdadeiro gargalo no comércio global. Elas controlam não só o café, mas grãos, minérios, petróleo, e com isso acabam definindo os preços que todo mundo paga. Por fim, o terceiro mecanismo. Para onde vai todo esse lucro? Dalbor explica que os paraísos fiscais não são uma falha no sistema. Pelo contrário, eles são uma parte central da arquitetura financeira global, uma rede projetada exatamente para permitir que trilhões de dólares fiquem fora do alcance das leis e dos impostos dos países.
Ok, agora vamos falar do custo real de tudo isso. Porque um sistema que foca na extração de riqueza em vez de focar na produção não afeta só o bolso das pessoas. As consequências são bem mais profundas, tanto para a sociedade quanto para o planeta. E este gráfico aqui ilustra o impacto de uma forma impressionante. Desde a metade do século XX, o crescimento da economia, o consumo de recursos, a emissão de CO2, tudo explodiu numa curva exponencial. O modelo econômico atual está diretamente ligado a uma pressão sobre o planeta que a gente nunca viu antes. E todo esse poder econômico, claro, se transforma em poder político. O livro descreve um processo que é chamado de captura do Estado. É quando a capacidade de um governo de agir pelo bem comum fica comprometida. Isso acontece quando a influência desses grandes interesses financeiros é tão forte que eles conseguem, na prática, reescrever as regras do jogo a seu favor. Mas a análise não para só nesse diagnóstico, que é bem preocupante, né? A parte final da nossa exploração se concentra no debate, está cada vez mais forte, sobre como a gente pode mudar esse sistema. Afinal, a história ainda não acabou. A ideia principal, que é defendida por pensadores como Joseph Stiglitz e o próprio Dalbor, é que essas regras não são leis da natureza, sabe? Elas foram criadas por pessoas em um momento da história. E, se foram criadas por pessoas, elas podem ser reescritas por pessoas. E já existem várias propostas concretas na mesa. Primeiro, quebrar esses monopólios financeiros que são grandes demais para quebrar. Depois, reconectar o sistema financeiro com a economia real, para garantir que o dinheiro sirva para produção e não só para especulação. E, claro, um ponto crucial: fechar as brechas que permitem a fuga de dinheiro para paraísos fiscais. O objetivo final é reorientar o sistema todo para criar valor e não para extrair. E com isso, a gente termina onde começou, com uma pergunta. Se as regras que comandam a economia global foram escritas no passado, fica a questão no ar. Será que é possível debater e construir novas regras para o futuro? Essa é uma questão que continua em aberto. Olá! Se você gostou do nosso conteúdo e quer continuar recebendo as melhores dicas e informações, não se esqueça de se inscrever no canal. É rápido e fácil. Deixe também o seu like neste vídeo para nos ajudar a crescer e compartilhe com seus amigos. Sua participação é muito importante para nós.